Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Gustavo Góes, sejam todos bem-vindos ao canal Phalaenopsis Mania. Aqui, mais uma vez, trazendo aí dicas de cultivo de Phalaenopsis para vocês. Vocês sabem que a maioria das minhas falas estão na semi-hidroponia, porque me dá aí bastante tempo, intervalo entre as regas, né? Sem falar que as plantas ficam sempre bem hidratadas. Acontece alguns problemas no início da semi-hidroponia que espanta todo mundo. Algumas raízes elas vão apodrecer, tá? Porque as plantas não estão acostumadas com essa umidade intensa dentro do vaso, né? Mesmo que você faça um furinho, ó, para quando você for colocar água, a água vir até o furinho e não subir, e aqui na parte de cima vai ficar um espaço para as raízes ficarem mais secas, né? Mesmo assim, como você fez o replante, principalmente se for um replante recente, as plantas elas tendem a apodrecer algumas raízes, secar algumas raízes, até elas irem se adaptando. O que você tem que fazer? É você fazer o seu replante e deixar a sua planta ir se adaptando. Vai perder algumas raízes, ao longo do tempo vai perder algumas raízes, mas outras raízes novas, na parte de cima do vaso, vai começar a sair, aquelas raízes aéreas, umas raízes mais adaptadas à umidade. É tudo questão de tempo. Isso aconteceria com qualquer outro cultivo que você for fazer na sua casa. Se você for plantar só na pedra brita e você retirar a planta do vaso, algumas raízes ali vão secar, vão apodrecer e vão morrer. Novas raízes surgirão no seu cultivo. Isso em qualquer cultivo que você for colocar. Algumas raízes vão apodrecer com o tempo e novas raízes surgirão. Então causa muito medo. A gente fica pensando assim, poxa, morreram algumas raízes, né? Logo quando eu replantei. Mas isso vai acontecer em qualquer cultivo novo que você for colocar as suas plantas. Algumas coisas você não pode errar. Semi-hidroponia não pode ficar próximo de paredes que esquentem, porque a água no recipiente, aqui no fundo do vaso, também vai aquecer, né? E isso não é bom para as plantas. Não pode ficar molhando essas plantas todos os dias, principalmente aquelas que já estão enraizadas, porque elas já estão em alta umidade. Se você molha aí todos os dias a planta na semi-hidroponia, você está fazendo um erro, porque já tem muita umidade dentro do vaso. Geralmente a semi-hidroponia se faz em vasos plásticos. Se você vai ver que a umidade está toda aqui, ó, subindo para a superfície do vaso, porque daqui não tem por onde essa água escapar. Então todas as gotículas de água vão subindo na parede do vaso em direção à superfície do vaso. Então ela está trazendo aí uma hidratação constante para suas plantas. Então não precisa você ficar molhando direto. Precisa fazer a rega? Precisa, porque essa água que está no fundo do vaso precisa ser trocada. Então, todas as vezes que você vem com a mangueira aqui ou um regador e coloca bastante água aqui, você está lavando todo o seu substrato, retirando todo o sal que tem nos nossos adubos, todo o excesso aí de enxofre, de fungicida, de inseticida, e também está tirando o excesso de algas que aparece nesse fundo desse vaso. Então quando você vem molha aqui uma vez a cada 15 dias ou uma vez por mês, você está trocando toda a água, porque essa água aqui no fundo do vaso, o pH dela tende-se a alterar e não é bom para as raízes. O pH alterado ou então o pH diminuído também vão apodrecer as raízes. Então, uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias, o ideal é que você venha lavando todo o substrato com bastante água, para trocar a água do fundo do vaso, tá? Sempre vai ficar essa água parada no fundo do vaso. E com raízes apodrecendo, com matérias orgânicas aqui dentro do vaso, algumas pessoas colocam aí adubos orgânicos, né? Todo mundo vai usar o adubo que gosta. Eu gosto só de adubos químicos, mas eles vão se depositando para o fundo do vaso, né? E aí vai apodrecendo também a água. Então, quando você faz essa rega, você faz também essa troca de água e vai trazendo uma nova aeração para essa água do fundo do vaso, trazendo vida, minerais, né? Porque a água tem muitos sais minerais. Então, quando fica retido no fundo do vaso, essa água vai perdendo essas propriedades. Então é para isso que vem a rega. A rega nessas orquídeas não é para hidratação dessas plantas, porque elas já estão hidratadas
pela água que está no fundo do vaso. A rega vem aqui para que exista uma descarga, uma renovação da água do fundo do vaso. Então você vem e molha bastante aqui o substrato, até você ver que saiu bastante água aqui pelo furinho lateral, da onde você deixou para sair o excesso de água, tá? Adubação, fungicida, inseticida, isso é uma coisa normal, porque são coisas que a gente faz através das folhas. A gente sabe que as raízes, elas sugam aí a maioria dos nutrientes, da água, de tudo que a planta precisa, cerca de uns 90%. O restante é absorvido pelas folhas, né? Mas os fungicidas, os inseticidas, a gente precisa passar nas folhas, porque é as folhas que são atacadas pelos fungos. Então a gente vem borrifando todas as folhas, trazendo o nosso fungicida, o nosso enxofre. A adubação seria essencial que você colocasse no enraizamento dentro do vaso, mas a gente sabe que não é possível você vir aqui colocando vaso por vaso o adubo, né? Então a gente também faz aquela adubação foliar e é jogando em todas as folhas, enfatizando que é bom que você coloque dentro do vaso também, tá? No caso do adubo, por quê? Porque lá no fundo vai ter as raízes e são as raízes que fazem essa coleta do adubo que você coloca. As folhas também recebem adubação, tanto que a adubação sempre química é sempre foliar, né? Mas o ideal é que você coloque também dentro do vaso. Você falou que não pode ficar molhando essas plantas, só pode ficar molhando aí a cada 15 dias ou uma vez por semana. Sim, mas isso, a nossa adubação já é uma vez por semana, né? E a adubação vai colocar, o inseticida, o fungicida, vai colocar pouquíssima água dentro desse vaso. Não é a mesma coisa de uma rega, tá? Então você vem, você borrifa nas folhas o seu adubo, o seu inseticida, o seu fungicida, e isso não vai interferir na quantidade de regas, porque sim, acaba molhando tudo, né? Mas não é aquela rega que você vem com mangueira e joga bastante água para fazer a renovação da água aí no fundo do vaso. Luminosidade, você tem sempre que ver que as Phalaenopsis são orquídeas que precisam de uma luminosidade baixa para brotarem bem, para florescerem bem, para manterem a cor desse vegetal mais esverdeado, né? Então, a luminosidade sempre de 80%. Um sombreado de 80%. A altitude entre as Phalaenopsis e o seu teto tem que ser pelo menos de 2 metros. Por quê? Porque lá em cima é muito quente e as Phalaenopsis não suportam temperaturas altas. E a distância entre a Phalaenopsis e o fim do seu orquidário, ali pega bastante calor. Tem que ser pelo menos de 2 a 3 metros, para que esse calor não chegue até as fauces. A parede onde a Phalaenopsis está mais encostada não pode ser muito quente. Pode ser uma parede de concreto, sim, mas você sempre tem que ver que está diferente daquele lado que pega o sol, porque se for uma parede que pega o sol o dia inteiro, vai trazer aí muito calor e vai passar para as plantas. Algumas podem desidratar, abortar o botão e impedir aí o processo vegetativo da planta, né? Então, é muito calor também, as plantas não vão suportar. Essas plantas que não são regadas diariamente, que estão na semi-hidroponia, precisam de uma umidade também relativa no ambiente. Eu sei que dentro do vaso vai ter aí muita umidade subindo e trazendo umidade relativa para o ambiente também dessas plantas, o que é muito bom para elas. Mas se você puder refrescar o seu ambiente, ó, nota que já amanheceu, eu já molhei todo o meu chão. E esse processo de molhar o chão eu faço 3 vezes por dia. Por quê? Porque dentro do orquidário, tampado em cima, tampado na frente por sombrite e dos lados por muro, aqui dentro a tendência é que a temperatura ao longo do dia ela aumente, tá? Cria aquele mormaço. E para evitar isso, eu molho todo o chão, sem falar que eu uso também uma fonte, que tá rotacionando o tempo inteiro a água aqui e jogando gotículas de água para o meu ambiente. Então, dentro do orquidário sempre está bem fresco. Quando for meio-dia, se o sol estiver muito quente e eu perceber que está muito calor lá fora,
eu venho e molho novamente o chão. Lembrando que quando você for molhar o seu orquidário, a parte de baixo do seu orquidário, você tem que se atentar para que gotículas de água que saia da sua mangueira não joguem para as folhas das plantas, porque é um horário mais quente, né? Essas folhas, elas não suportam aí a temperatura da água agindo sobre as folhas, né? É aquela hora que vem os fungos, que o fungo se propaga mais rápido, que o ácaro, né? A cochonilha, eles gostam desse ambiente quente e úmido para se reproduzir. Então, quando você vier molhar o seu chão, põe a mangueira sempre bem embaixo para você ter certeza que você está molhando somente o chão, não as plantas que já estão quentes. Por mais que elas estejam próximas de uma parede que não bate muito sol, por mais que elas estejam protegidas com sombrite, com o calor do ambiente, essas plantas também vão aquecer, tá? Então não é bom. Por isso que a gente fala, ao horário de regar é bem cedinho da manhã ou então no finzinho da tarde. A mesma coisa para os horários de você vir adubar as suas plantas, passar o que você quiser nas suas folhas, sempre tem que ser no horário onde a incidência solar não esteja mais refletindo nas suas plantas. Então isso é a semi-hidroponia, tá? Você vai fazer o replante, você vai deixar um pouco de água no fundo do vaso. Não é bom que você use esfagno na semi-hidroponia, não é bom que você use casca de pinos na semi-hidroponia, não é bom que você use nenhum material que se degrade ao longo do tempo, que venha apodrecer, porque a semi-hidroponia, ela agiliza o processo de putrefação desses componentes. Todo o substrato que você vai usar em semi-hidroponia é sempre aquele substrato inerte, que não apodrece nunca, tá? Por quê? Para não trazer podridão para suas raízes, para não aumentar o pH dentro do vaso e não trazer consequências ruins para as suas plantas, porque você quer fazer fazer um replante e que esse replante dure por muito e muito tempo. Essas plantas, depois de adaptadas, elas vão enraizar muito e você vai ter muita floração. Eu não estou indicando que você pegue todas as suas plantas, como eu faço aqui, e mude para semi-hidroponia. Quando eu passei minhas plantas para semi-hidroponia, eu pesquisei bastante, eu vi bastante vídeos, eu me certifiquei de tudo que ia acontecer para as minhas plantas, tá? Que poderia acontecer podridão de caule, podridão de folha, muitas raízes iriam apodrecer. Então existem consequências que quando você muda o seu cultivo, vai pela sua conta e risco. A gente vê, eu mudei, porque eu vi muitos resultados nos vídeos das pessoas que estavam me mostrando. Não foram vídeos brasileiros, eu sei que tem muitas pessoas aqui no Brasil que fazem aí semi-hidroponia. Tem muitos colegas do meu grupo do WhatsApp que estão sempre mandando semi-hidroponia para mim e tá sempre muito bonita na garrafa PET, muito enraizada, a planta 100% saudável. Mas eu peguei aí ideias de canais russos, canais americanos e fui vendo isso por vários meses até eu ter aí consciência de que seria um bom cultivo para mim, tá? Até por conta que você rega menos, eu não gosto de molhar as folhas, né? Em nenhum canal que eu vejo aí fora do país, as pessoas fazem rega molhando as folhas de Phalaenopsis, todo mundo molha só dentro do vaso. As pessoas compram até aquele regador que tem o bico bem fininho para ir colocando vaso a vaso, e eu tenho feito isso nas minhas plantas. Tá? E tenho tido bastante resultado, porque o que acontece demais nas Phalaenopsis é apodrecer o miolinho, apodrecer as folhas, e quanto menos você molha essas folhas, menos você tem esses ataques. Eu já faço esse tipo de rega na minha casa há bastante tempo, e eu notei que a maioria dos problemas que eu tinha com fungos desapareceram. As pessoas vão molhar como quiserem, você vai molhar na sua casa, mas eu tô falando para vocês as dicas que eu aprendo com pessoas que são profissionais nessas plantas caseiro, né? Porque lá onde elas são produzidas, existe um controle da água, a água não tem fungo, eles não têm perda, e a gente não tem essa tecnologia na nossa casa. Então a gente evita, é evitando que a gente consegue as coisas. Se a gente fala, a planta, a Phalaenopsis tombada, por quê? Porque o miolo vai cair água, e quando cai água no miolo, a planta apodrece. Então, se a gente tomba, a gente já está eliminando, a gente está prevenindo. Quando a gente fala, molha somente a raiz da Phalaenopsis, não molha as folhas, a gente está o quê? Prevenindo. Pode ser um mito?
Pode ser uma coisa que não dê resultado? Até pode, mas nas minhas experiências eu evitei bastante a podridão mole, a podridão do miolo da planta, só fazendo essas dicas simples, de não molhar o miolo, de plantar a Phalaenopsis tombada, de não ficar molhando as folhas, passar sempre o enxofre uma vez por semana. São dicas simples. A gente fala aí de produtos, as pessoas falam, ah, mas requer muito dinheiro. O enxofre, um pacote de 30 gramas de enxofre, tá custando aí uns 20 reais. Né? E dura quase um ano para você passar nas suas plantas, principalmente se você tem poucas plantas. Porque se você não usa uma coisa de 20 reais, quando a cochonilha, o ácaro vier nas suas plantas, você não vai controlar mais. E as suas plantas vão morrer todas de uma vez. Um ataque de ácaro é um ataque muito agressivo. Então a gente tem que sempre prevenir. Não adianta remediar. E a prevenção não é só quando você olhar e ver o ácaro na folha, não. Você tem que prevenir toda semana para que o ácaro nunca chegue nas suas plantas. Você tem que prevenir toda semana para que a cochonilha nunca chegue nas suas plantas, nem o pulgão, nem o fungo. Tá? Então são prevenções. Então passar um enxofre toda semana, passar um fungicida, isso aí para quem gosta das plantas é uma terapia, não é uma obrigação. Há algumas pessoas que falam, ah, mas é muita coisa para fazer, não sei o que, então não comprar a planta. Porque quando você tiver esse monte de plantas aqui, ó, principalmente amontoadas como eu cultivo as minhas, se der um ataque de ácaro aqui, você perde todas, você não vai perder só uma. E quando você cuida da sua planta e a planta pega ácaro e você tenta recuperar, é quase mais de um ano para que essa planta se recupere e possivelmente tão cedo você não vai ver floração. Então, invista na saúde das suas plantas. Investir na saúde é cuidar de adubação, de rega, de luminosidade, passar o enxofre. Não precisa comprar somente as coisas caras. Às vezes, o caro é muito bom, tá? Mas não é só o caro que dá resultado. Você pode passar um adubo da Forte, né? O adubo da Forte aí é um adubo barato, dura bastante tempo. Um Fertiplus que você compra uma garrafinha. Nas minhas plantas, na quantidade de plantas que eu tenho, o Fertiplus ele dura quase 6 meses na fertilização das minhas plantas e ele entrega aí tudo o que as minhas plantas precisam. Todo esse enraizamento, todas essas flores, todas essas hastes florais que você vê aí, todas essas folhas bonitas, o Fertiplus entrega tudo isso num adubo só. Então, às vezes a gente quer as plantas, quer plantas bonitas, quer floração, mas não quer investir em nada. Quer só comprar a planta, colocar qualquer substrato ali e quer que a planta fique bonita, que a planta enraize, que a planta floresça, mas não é bem assim. Existe um cuidado. Para esse monte de flores que vocês veem nas minhas plantas, para esse monte de hastes florais e as folhas tudo bonitas, requer um cuidado, tá? Então não adianta, às vezes a gente até inveja o cultivo de alguém. Nossa, o cultivo de alguém é assim. Nossa, eu vi tantas flores. Nossa, maravilha. Mas todas as dicas estão no canal. E as pessoas às vezes acham que é muito, né? Comprar um pote de adubo para colocar nas plantas. Comprar um enxofre para colocar nas plantas. O enxofre já vai servir tanto de inseticida como de fungicida. Mas para isso você tem que se atentar de passar toda semana. Porque se você vai... Ah, vou passar hoje, daqui um ano, se eu me lembrar, eu vou passar de novo. Quando você for olhar, suas plantas estão tudo com problemas e é assim, irreversível. Eu conheço vários cultivos de pessoas que cultivam Phalaenopsis e quando você vê as plantas, você vê que elas estão desidratadas, que elas estão com um monte de marcas nas folhas, ataques de inseto, ataques de fungo, folhas cortadas, né, folhas queimadas, folhas ruídas por ácaro, a gente vê direto aí nos canais. Por quê? Porque não tem uma prevenção. Tá? Acha que só colocar a Phalaenopsis ali já vai trazer a beleza para a planta. Deixa a planta na chuva, aí não quer que dá fungo. Gente, não é assim. Phalaenopsis é uma planta que ela é fácil de cultivar, mas ao mesmo tempo ela é difícil porque ela requer alguns cuidados, porque senão você perde a sua planta. Falei de semi-hidroponia, eu estou com algumas plantas que eu trouxe para recuperar aqui, ó. Estão sem floração, bem debilitadinhas, ó, mas eu vou colocar elas na semi-hidroponia e eu vou replantar aqui com vocês. O vídeo hoje vai ficar um pouquinho longo, porque eu queria explicar essa coisa de semi-hidroponia, né?
E aí eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu uso esses vasos que vocês sabem, né? O vaso de 1,5 litro, que é esse pote. Então, para semi-hidroponia, a gente sempre vai furar aqui, ó, para deixar um espaço com água. Então eu venho aqui, ó, não sei se dá para ver aí, ó, vou furar aqui. Aqui é um ferro de solda, mas você pode esquentar um ferro na sua casa. Então é somente um buraco, porque se eu furo muito, a hidratação daqui não consegue subir, ela vai evaporar nas laterais. Eu furo um furo, vou furar outro, só por caso desse furo entupir com alguma raiz, alguma coisa, vai ter um outro furo aqui que vai ajudar. Eu não vou encher de furos aqui, porque isso impediria da minha semi-hidroponia dar certo, né? Aqui eu vou, ó, quando a gente pega uma planta para recuperar, a gente tem que olhar tudo que ela tem de ruim e não pode plantar com tudo que está aqui, ó. Você vem, aqui eu vou, como a planta está com pouco enraizamento, ó, eu venho aqui, ó, elimino as hastes florais. Por quê? Porque se eu mantiver as hastes florais numa planta que já está debilitada, eu acabo terminando de matar, porque essa planta não pode se recuperar com esse monte de haste floral. Aqui, ó, tô vendo que a raiz está podre, eu já vou retirar, ó. Eu sei que algumas raízes vão apodrecer, porque eu estou replantando. Toda vez que você replanta, as plantas murcham algumas raízes, algumas... Aqui na semi-hidroponia você tem que limpar tudo, tá? Vou deixar isso daqui só para poder segurar, o substrato poder segurar ela, ó. Aqui eu retirei tudo e novas raízes surgirão desse caulezinho aqui, ó. A planta está limpa, a planta está bonitinha, ó. E aqui o meu vaso. Deixa eu posicionar melhor aqui para que vocês possam ver. Aqui o meu vaso. Aqui, ó, na semi-hidroponia, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar a argila expandida, pode ser pedra brita, até chegar na altura do buraquinho que eu fiz ali, ó. Tá vendo? Na altura, para que a raiz não fique em contato muito com a água, com muita água, tá? Ela pode até encostar, mas não pode ficar com muita água. Então eu coloquei aqui a minha planta em cima desse substrato. Eu venho de novo com a argila expandida. É bom a argila expandida porque o vaso não fica muito pesado, tá? E a argila expandida em contato com a água, ela vai trazendo uma umidade para a parte de cima do vaso. Mas ela não prende muito a planta. Então muita gente gosta de pôr aquele palitinho, mas eu acho aquele palitinho muito perigoso. Às vezes fica uma ponta, né? E a gente vai pegar aí no vaso e acaba se machucando. Então eu venho aqui, ó, com cacos de telha, ou você pode vir com pedra brita. O caco de telha, a pedra brita vai segurar a planta aqui no vaso. Vai dar um peso no vaso e vai segurar as raízes, porque elas são pesadas, né? E aquela coisa que eu falei, não invente de colocar esfagno aqui, porque ele vai apodrecer, tá? Sem falar que na semi-hidroponia, ele vai sugar muito sal da sua adubação. Então eu coloquei aqui, ó, meus cacos de telha. Ó, a planta está presa, a planta sempre tem que estar presa. E essa daqui não tinha nome, né? Eu trouxe o nome aí, ó, mas eu fiz o replante, tá vendo? E quando você colocar água aqui, deixa eu colocar aqui pra você ver, ó, ficou bem replantadinho, ó, a planta não está bamba. Agora você vem e aí você vai dar uma lavada, né? Aqui, ó, nesse momento, nesse primeiro momento aqui, você vem, ó, e vai dar uma lavada em todo o substrato, ó. Vendo como sai a água ali? É o tipo da regra que você vai fazer a cada 15 dias para poder trocar a água do fundo do vaso. E você vai ver, ó, que vai escorrer a maioria da água e aí a água vai parar ali no fundo, ó. Vai ficar uma quantidade de água ali no fundo e é essa quantidade de água que vai trazer aí a umidade para a sua planta, te dar um espaço para que você tenha aí menos precisão de fazer novas regas nesses vasos, tá bom? Então, fiz essa semi-hidroponia aí, mostrei direitinho para vocês.
Expliquei tudo nesse vídeo, mas se vocês tiverem dúvidas, deixe o seu comentário aqui que eu explico para vocês melhor, tá bom? Beijo no coração de vocês, tenham uma ótima segunda-feira, um ótimo começo de semana aí. Quem quiser entrar no meu grupo de WhatsApp, tem que deixar o número de telefone aqui, tá? Eu não posso colocar mais o número aqui, tá bom? Então, entre em contato, deixe seu número aí, que eu te adiciono no grupo. Lá tem muitos sorteios, tá? E muitas dicas, tudo que vocês querem perguntar. Existe uma troca aí de experiência com as pessoas que estão no grupo, tá bom? Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tenham uma linda semana e que Deus abençoe todos vocês. Tchau!